Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo 100, que trata dos precatórios, parágrafo 11. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando que o conceito de precatório, muito importante, está no caput do artigo 100, nós já estudamos em aula passada. Chegamos ao parágrafo 11 e ele diz o seguinte: é facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para... Essa redação está de acordo com a emenda 113 de 2021. Lembrando que a sua Constituição tem que estar atualizada, tá? A Constituição sofreu emendas recentes, importantíssimas, como esta destacada neste vídeo, e você precisa estar por dentro na hora de fazer a sua prova, na hora de resolver as suas questões de concurso. Vamos por ponto. É facultada ao credor. É uma faculdade. O credor, se quiser, ele pode. O que pode? Conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor. Nós sabemos que há a União, nós sabemos que há os estados, nós sabemos que há os municípios e o Distrito Federal. Então, a Constituição está dizendo: é necessário lei do respectivo ente federativo, exceto a União, ou seja, para a União, o dispositivo ele já é auto-aplicável, ok? Simplesmente isso. Para o ente federativo, há a liberdade ali para que seja regulado por lei esta situação. Qual é a situação então, professor? A oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhes são próprios. Créditos próprios, líquidos e certos, ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo, ok? Ou por decisão judicial transitada em julgado. A Constituição agora traz de forma clara que o credor de precatório, seja ele originário, seja ele derivado, pode negociar com o ente público os adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo. Aqui nós vamos dar uma passada lá no parágrafo 13, que nós vamos estudar mais à frente, mas já vamos fazer a leitura. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º que nós já estudamos. É lógico que nós vamos relembrar tudo isso, mas deixa para o vídeo do parágrafo 13. Por enquanto, eu quero que você entenda o seguinte: o credor do crédito, ele pode ceder, está no texto constitucional, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros. Ele pode ceder a terceiros. Havia, antes da emenda, uma discussão se esses créditos adquiridos por cessão permitia ao credor os mesmos direitos do credor originário. Aqui o texto vai acabar com isso. Ele vai tratar da mesma forma, ó, adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou adquiridos por terceiros. Créditos que eles sejam líquidos originalmente, ok? Aqui o originalmente, para você ficar bem atento, ou os adquiridos de terceiros. Todos os dois são possíveis para negociar com o ente devedor, tá? Então, o texto vai trazer isso, a possibilidade de negociação. Nada mais é que a possibilidade de negociar com o ente federativo. Ok, ficou fácil de entender, professor. Tá bom. E o que pode ser negociado? Agora nós vamos aos incisos. O inciso 1º, pode haver a quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, é claro. Então, é possível usar um precatório, quer seja de um credor originário, de um credor derivado, para a quitação de débitos parcelados e também débitos inscritos em dívida ativa do ente devedor. Mas é importante, inclusive em transação resolutiva
de litígio. Isso aqui nada mais é que um acordo, tá? Muitas vezes um acordo entre o particular e o ente federativo, pode haver a quitação através do precatório, tá? Através desse crédito. E, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Não só diretamente, tá? Não só através da administração direta, mas também através da administração indireta, as autarquias, olha, e fundações, ok? Desde que seja do mesmo ente. O inciso 2º vai dizer também que um precatório pode ser usado para a compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda. Ora, disponibilizado para venda é óbvio, né? É lógico, se não estiver disponível para venda, não tem como comprar. Mas o importante é que a emenda constitucional vai trazer aqui opções, formas para que o precatório possa ser utilizado. Eu quero comprar um imóvel público e tenho o precatório ali. Há como fazer a negociação conforme texto do parágrafo 11, tá? O inciso 3º diz pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Então, em alguns contratos, em algumas licitações, é necessário ali o oferecimento de quê? De uma garantia. Essa garantia pode ser ofertada através de precatório, o precatório do mesmo ente? Claro que sim, é o que diz o inciso 3º, tá? O inciso 4º já vai dizer, pode ser usado o precatório também para aquisição, inclusive minoritária, ou seja, não há restrição, de participação societária, ok? Disponibilizada para venda do respectivo ente federativo. Eu posso comprar ações, inclusive ações minoritárias, de participação societária que for disponibilizada para venda. O governo federal vai alienar um percentual X de sua participação societária em determinada empresa. Eu posso adquirir através de precatório? Pode sim, tá? Mesmo ente federativo, novamente. E o inciso 5º vai dizer compra de direitos disponibilizados para cessão, compra de direitos do respectivo ente federativo, é claro, inclusive no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Até a parte de petróleo pode ser disponibilizada para a cessão, pode haver a compra de direitos através de precatório. A parte ali do pré-sal. Professor, e o que favorece isso, então? O que favorece, por exemplo, de eu fazer esse pagamento? Olha, primeiro a questão do prazo. Você vai ver que os precatórios que são apresentados até 2 de abril, né, ele deve ser quitado até o ano seguinte. Mas os que são apresentados após, pode haver aí um espaço de quase 2 anos, ou às vezes até mais de 2 anos, para pagamento. Isso num plano ideal, tá? Vamos falar aqui dos precatórios da União, que a gente traz um pouco para a realidade constitucional, tá? É bem verdade que os estados e a maioria dos municípios não conseguem cumprir esses prazos. Então, eu passo a poder negociar e trazer para frente um crédito que eu só receberia lá na frente. Uma outra parte importante também é que, como há um mercado de compra e venda de precatórios, e quem geralmente compra um precatório está adquirindo com um valor bem inferior, um valor de deságio, como se costuma falar, ele pode negociar esses precatórios por valor de face, sendo que foram adquiridos com um valor bem inferior, tá? A pessoa física ou jurídica que adquiriu o precatório pode usar para quitação de débitos, não é isso? E aí acaba tendo uma vantagem pecuniária, pode usar para compra de imóveis públicos, pagamento de outorga, aquisição e participação societária e também compra de direitos disponibilizados para a cessão do respectivo ente federativo. E no caso da União, até mesmo
antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Muito bem, é o texto do parágrafo 11, a partir da emenda 113 de 2021. Na próxima aula, parágrafo 12, continuaremos a falar sobre os precatórios. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.